Oi, gente! Então, eu quero falar bem brevemente sobre limpeza intestinal, porque recebemos aqui no perfil algumas perguntas de seguidoras e eu quero esclarecer algumas coisas. Primeiro, quando eu falo de limpeza intestinal, estou falando da clássica diarreia. Ela é um processo natural de limpeza intestinal, certo? Ela serve para eliminar fezes velhas, ressecadas, que estejam paradas, às vezes, por longos períodos, há muito tempo, dentro dos intestinos. O que muitas vezes acontece? A pessoa ela pode começar a fazer habitualmente um cocô mais mole, que passa, obviamente pelos intestinos e passa pela lateral, encosta naquele cocô ressecado que acaba não saindo. Para vocês terem noção da importância da limpeza intestinal, pode chegar a sair de 2 a 2,5 kg de cocô velho, de cocô parado nos intestinos, em um processo de limpeza intestinal. E esse processo de limpeza intestinal, ele é natural, ele ocorre naturalmente em dietas low carb e carnívora, animal based. Então, deixa eu ver. É muito importante que nós saibamos que não devemos impedir o processo natural de limpeza intestinal. Quando a gente tem, porventura, uma diarreia, é o nosso corpo tentando colocar para fora alguma coisa. Pode ser uma toxina, pode estar combatendo uma bactéria, pode estar combatendo um parasita, vermes mesmo, pode estar simplesmente tentando se limpar dessas fezes ressecadas. Então, a gente não impede o processo de limpeza intestinal, a gente não para uma diarreia bruscamente. Se a gente está com um processo de limpeza intestinal ativo, é porque o organismo é inteligente, ele está em um processo de autocura. O que é normal para uma diarreia? 3, 5 dias. Mais do que isso é bom observar, é bom a gente observar os nossos sinais vitais, se a gente não está com alguma outra questão associada, uma febre, uma baita dor de cabeça, outras questões associadas. Então, assim, verificar sinais vitais. O que é importante, então, durante o processo de limpeza intestinal, seja ele natural ou provocado, como eu vou falar daqui a pouco, para nós auxiliarmos o nosso processo natural de limpeza intestinal e favorecermos a nossa cura. É importante, então, que nós consumamos água com sal integral, pode ser o sal de churrasco, sal grosso, pode ser qualquer tipo de sal, sal negro, sal rosa, o que importa é que seja um sal integral, não refinado, porque o refinado, ele já perdeu as propriedades naturais benéficas do sal. Então, o sal, a água com sal, ela é uma espécie de soro caseiro, tá? Para quem não sabe, o sal, ele contém muitas propriedades, mais de 80 propriedades, ele tem muitos minerais, então por isso ele é muito necessário para a manutenção da nossa saúde, para a nossa sensação de bem-estar e para a nossa hidratação. Sim. Então, assim, respeitarmos também o nosso organismo, o tempo de cura do nosso corpo. Se nós não tivermos fome, não deveremos comer, nós não temos que forçar ingesta durante períodos de diarreia, de limpeza intestinal natural. Se nós sentirmos fome, o ideal é que nós consumamos, ao contrário do que sempre se ouviu, né? Eu sempre ouvi falar, come queijo, queijo tranca. Então, assim, hoje, né, estudando saúde, eu tenho outro entendimento. Então, esses dias até falava com uma médica, ela concordou, uma médica integralista, e é o seguinte, se a gente está com processo de diarreia e a gente sente porventura fome, o ideal é que nós consumamos alimentos nutritivos e gordurosos, que vão favorecer o nosso processo de cura, a nossa nutrição e a lubrificação do nosso intestino. Então, o que seria bom? Uma carne gordurosa. E caso a pessoa ela queira, por alguma razão, favorecer um processo de limpeza intestinal, o que nós podemos fazer para isso? Já ouviram falar em sal amargo? É uma espécie de magnésio. O magnésio, ele é um mineral
extremamente necessário para o bom funcionamento do nosso organismo. Quando o magnésio ele é ingerido em excesso, ele está em demasia no nosso organismo, ele provoca diarreia. Este é o efeito colateral do excesso de magnésio. Então, ele é um mineral necessário e muito seguro. Quando nós, por alguma razão, queremos fazer uma limpeza intestinal provocada, nós podemos fazer o consumo de uma dose aumentada, de uma dose acima da dose diária recomendada para o nosso peso, para a nossa idade e tudo mais, de magnésio. O efeito colateral será uma diarreia, o que não tem problema nenhum. Então, assim, sal amargo, cloreto de magnésio, que vende em farmácia também em sachês, leite de magnésia pode ser consumido, água de ameixas, para quem nunca ouviu falar, comprar ameixa seca, colocar de molho, né, hidratar a ameixa na água, deixar da noite para o dia e ingerir pela manhã essa água de ameixas. Chá de sene ajuda também no processo de limpeza intestinal natural. Batida de mamão com sementes, por exemplo, dependendo do tamanho do mamão, né? Uma metade de um mamão papaya ou um quarto de um mamão formosa com sementes, liquidificado, um pouco de água e uma colher de sopa de óleo de coco. Isso também deve favorecer o processo de limpeza intestinal natural. E uma coisa muito importante, um detalhe importante, sempre que nós quisermos fazer essa limpeza intestinal provocada, né? Quando nós quisermos fazer, não quando ela vier naturalmente, nós vamos favorecer o bom funcionamento do nosso organismo ingerindo estes itens pela manhã. Seja o que nós escolhermos, seja o cloreto de magnésio, sal amargo, vamos tomar de manhã. Por quê? Porque se nós tomarmos à noite, antes de irmos dormir, o nosso organismo, ao invés de simplesmente ir desligando, né, e relaxar e conseguir realmente descansar, ter um sono reparador durante a noite, o nosso intestino ele já vai trabalhando, ele já vai ir realizando esse processo de desmanche das fezes, de desmanche das comidas para eliminá-las de manhã. Então, o nosso organismo fica cansado, porque ele fica dividido, o nosso sangue, ele fica focado no nosso intestino, nos nossos intestinos, então ele se divide entre o repouso e o processo de digestão e de eliminação futura dessas fezes. Então, o ideal é nós, ao acordarmos, fazermos a ingesta destes itens que favorecerão a nossa limpeza intestinal, não à noite e sim pela manhã, imediatamente após acordar, tomarmos água e já tomarmos estes itens escolhidos. Por quanto tempo? De 3 a 5 dias. Esse é o período ideal. Quando a gente fala de um processo de limpeza natural, que o próprio organismo realiza, sem, né, nossa mediação, nossa intervenção, pode acontecer de nós termos aquela diarreia esporádica. Um dia a gente está com diarreia, no dia seguinte ela já cessou, mas nós estamos nos sentindo estufados, a gente sente que ainda não está bem, a gente sente que não limpou, que a gente não curou, que ainda tem alguma coisa presa, nos incomodando. O que a gente pode fazer? Auxiliar o nosso organismo a terminar, a concluir essa limpeza. Aí sim, entrando com a ingesta, né, desses itens que eu falei, para favorecer a conclusão do processo de limpeza natural já iniciado pelo próprio organismo. Então, eu espero que eu tenha ajudado. E fiquem sabendo, né, que assim, diarreia, vômito, essas coisas todas, elas são naturais, elas são processos de limpeza do nosso organismo, nós não devemos impedi-las a todo custo, nós devemos observar os nossos sinais vitais e favorecermos a autocura do nosso corpo. Fiquem com Deus, até mais!